Vou usar aqui um segundo software para a gente ter um backup da gravação, que é o Kazan. E hoje eu gostaria de abordar com vocês o segundo módulo da disciplina, iniciar o segundo módulo, que é a caracterização da máquina de indução em regime permanente. Essa caracterização, por vezes, ela não fica completa, né, no curso de teoria de máquinas, e tem algumas frentes novas, né, bem interessantes a serem abordadas a partir desse conhecimento. Deixa eu salvar essa aula aqui. Bom, inicialmente, pessoal, ao que se refere o termo regime permanente? Né? Essa expressão ela é muito usada em diversos momentos da nossa vida de engenharia, né? Regime dinâmico e regime permanente. Então, o regime dinâmico se refere ao intervalo de tempo onde o estado energético do sistema físico não varia. E o regime permanente, desculpa, é o intervalo de tempo que a energia do sistema não varia. E o regime dinâmico é o intervalo de tempo onde a energia do sistema está variando. Tá? Então, a gente viu na teoria de máquinas um modelo que descreve a máquina em regime permanente e também em regime dinâmico. Então, um modelo completo da máquina. E eu gostaria de fazer com vocês algumas particularizações para que a gente entendesse como que essa máquina se comportaria em regime permanente. Então, vamos lá. Opa, boa noite. MIT aqui é máquina de indução trifásica. Bom, então, na teoria de máquinas, nós apresentamos, né, desenvolvemos do zero até o final o modelo da máquina em regime dinâmico. Né? Esse modelo, ele é representado aqui por equações que eu vou replicar aqui. Então, essa equação descreve a dinâmica eletromagnética do circuito de estator. Essa equação aqui embaixo descreve a dinâmica eletromagnética do circuito de rotor. E aqui a gente tem a relação entre fluxos do estator e rotor e as correntes que sintetizam esses fluxos, que são as correntes de estator e rotor. Né? Então, o parâmetro físico, inclusive, né, que modela um fluxo criado no espaço a partir de corrente, é a indutância. Então, o fluxo de estator ele é parcialmente criado pela contribuição das próprias correntes do estator, segundo a indutância de acoplamento, né, própria do estator. E esse fluxo do estator, esse ímã do estator, ele é parcialmente criado pelas correntes que estão no rotor, em um acoplamento chamado de acoplamento mútuo, e modelado, então, por uma indutância mútua. Da mesma forma, o rotor, né, as linhas de campo do rotor vão ser criadas pela corrente do próprio rotor, parcialmente criadas, e também esse fluxo do rotor vai receber a contribuição das correntes do estator
através, né, de uma indutância mútua, que é o que a gente está apresentando aqui. Bom, então essas, né, além dessas equações, tem a expressão do torque, mas que não precisa ser usada agora nesse ponto da nossa modelagem. Tá? Então essas são as equações da máquina para descrever o comportamento dela em regime permanente ou regime dinâmico, né, conforme a gente queira, conforme a forma com a qual a gente queira usá-las, né, num dado estudo. Bom, essas equações, pessoal, são equações diferenciais. Então, a gente observa que aparecem os estados físicos nas equações, que são os fluxos, e as derivadas destes estados físicos. Aqui a gente tem a derivada de fluxo do estator e a derivada do fluxo do rotor, né? Bom, então essa é uma equação diferencial. E a resolução dessa equação demanda uma matemática bem sofisticada, vou colocar nesses termos, né? Então a gente precisou de usar uma estratégia, né, um algoritmo de cálculo numérico chamado algoritmo de Range-Kutta, para conseguir simular o comportamento da máquina a partir desse modelo, né? E a gente observa em campo que várias das máquinas que a gente tem que usar, elas vão operar por horas e horas e horas e horas no mesmo ponto de operação. Tá? Tem aplicações que a máquina, sim, tem que alterar o seu estado físico frequentemente. Tá? Você pegar, por exemplo, um veículo, né? Toda hora você vai ter que mudar os níveis de torque, e aí você vai ter que alterar os fluxos magnéticos da máquina o tempo inteiro, né? Ou a amplitude do fluxo magnético, que é o campo girante dela. Agora, tem sistemas de bombeamento, por exemplo, para a captação de água para cidades, que operam no mesmo ponto de operação por dias, a mesma velocidade angular, com a mesma corrente, consequentemente o mesmo fluxo, por dias e dias e dias, o mesmo nível de torque. Tá? Tem correias transportadoras que também operam no mesmo ponto de operação por horas. Tá? Tem misturadores de processos químicos que também obedecem a essa premissa. Então, nesses cenários, né, nós não observaremos aqui a variação do fluxo magnético no interior da máquina. Tá? Se você observar que esse vetor espacial de fluxo magnético aqui fica constante. Tá? E aí, só lembrando, né, esse vetor espacial aqui, ele é um número complexo que anda junto com o ímã da máquina. Então, você tem o ímã girante aqui do estator, né, e esse vetor espacial é um número complexo que a gente criou, a gente mostrou no curso de máquinas como ele é criado, né, para ele andar junto com o polo norte da máquina e com o mesmo tamanho, o mesmo módulo do polo norte. Tá? Então, quando a máquina não demanda nenhuma alteração de torque no eixo, o torque está constante, tá? A amplitude desse ímã fica constante, né? E esse número complexo aqui, ele também fica constante, né? Que é o fluxo de estator em PQ. Então, logo, não existe em regime permanente variação do fluxo magnético no tempo, nem no estator, nem no rotor. E essa condição física de operação impõe uma simplificação apreciável no modelo da máquina.
Observa que agora nós temos um modelo físico para a máquina que não contempla equações diferenciais, são equações algébricas. Então, a resolução dessas equações é muito mais fácil e o modelo da máquina se torna muito mais simples do que aquele que a gente tratou em regime dinâmico. Né? Então, a gente vai explorar essa oportunidade muito pautado, né, muito mais pautado no argumento físico do que no matemático, tá? Então, assim, o que é forte aqui mesmo é que a máquina opera, em algumas aplicações, ela opera por dias ou horas no mesmo ponto de operação, tá? Aí, o segundo argumento, né, que a consequência desse então, o fato de que a máquina que opera por dias ou horas no mesmo ponto de operação, ela pode ter o seu modelo simplificado, tá bom? Bom, e aí o que a gente pode deduzir aqui desse modelo simplificado para a condição de regime permanente, né? Então aqui eu vou tentar manipular essas equações, poucas manipulações algébricas, tá? Nada muito complicado, para a gente tentar descrever um circuito elétrico equivalente a essa máquina, análogo à máquina. Então, um circuito que nos permita tirar conclusões, né, usando do conhecimento de circuitos, que a gente consiga tirar conclusões sobre o comportamento da máquina física. Né? E aí, para trabalhar com circuitos, eu vou substituir os fluxos pelas suas relações com as correntes elétricas. Então, eu vou colocar aqui a expressão do fluxo, né, como função das correntes de estator e rotor, e aqui em cima também, vou colocar o fluxo de estator como função das correntes de estator e rotor. Promovendo essa manipulação, a gente vai ter o seguinte, ó, na primeira equação, RSS, que é esse termo, mais esse aqui, ó, J ômega E, vezes o fluxo de estator, que está apresentado ali embaixo, ó, LSIS mais M e R. Na segunda equação agora, minha tensão de rotor, ela vai ser igual a RRR, esse termo, mais esse aqui, ó, J vezes o escorregamento, vezes o fluxo do rotor, que está mostrado aqui na última equação, equivale LR e R mais M e S. Certo? Bom, a gente consegue simplificar mais essas equações, lembrando aqui que a indutância própria de um circuito daquele da máquina, ela é composta por uma indutância de dispersão, são as linhas de campo que estão no estator e não chegam no rotor, mais uma indutância mútua, que modela as linhas de campo que estão no estator e que chegam no rotor. Tá? Da mesma forma, essa indutância própria do rotor, ela é modelada por um fluxo de dispersão do rotor, caracterizada por uma indutância de dispersão do rotor, mais uma indutância mútua. Tá? A soma das duas dá a indutância própria do rotor da máquina. Então, eu gostaria de reescrever essas equações aqui com essas indutâncias próprias descritas pela soma de uma mútua com uma dispersão. E dessa manipulação a gente vai obter o seguinte, ó.
tem a primeira expressão, né, com a descrição do circuito do estator, e a segunda expressão descrevendo o circuito do rotor. Bom, aqui então, pessoal, eu gostaria de promover uma próxima manipulação algébrica no intuito de descrever a máquina inteira, o estator e o rotor, como sendo um único circuito elétrico. Né? E esse exercício se justifica porque, né, se a gente conseguir achar um circuito que equivale à máquina, nós trazemos todo o nosso conhecimento de circuitos para nos ajudar a entender a máquina em regime dinâmico. Isso é altamente vantajoso, né? A gente vai aproveitar conhecimento consolidado para poder entender um equipamento nobre, né, ao contexto do nosso trabalho e complicado. Né? Bom, e para conseguir desenhar, né, representar a máquina inteira como um circuito só, a gente precisaria que as reatâncias indutivas estivessem referidas à mesma frequência. Então, a gente observa aqui em cima, ó, que a gente tem duas reatâncias indutivas, ó, J⍵E vezes a indutância de dispersão, e aqui embaixo J⍵E vezes a indutância mútua. Né? Embaixo, nós temos outras duas reatâncias indutivas, ó, J vezes o escorregamento vezes a indutância de dispersão, e J vezes o escorregamento vezes a indutância mútua. Né? Então, para ter um circuito único, né, que descreva toda a máquina, seria importante, né, e na verdade indispensável, que a gente conseguisse ter todas as reatâncias referidas à mesma frequência, né, que é a frequência, inclusive, do sinal de entrada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter essa equação aqui de cima, ela já tem todas as reatâncias referidas aqui à frequência do sinal de alimentação, que é essa frequência ⍵E, né, que a gente trabalhou muito no curso de teoria de máquinas, e eu vou promover uma manipulação algébrica na equação do rotor para que as duas reatâncias marcadas fiquem referidas à frequência do estator. Né? Então, para isso, só criar um espaço aqui, ó, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade, esse e esse, por essa parcela aqui, ó, ⍵E sobre ⍵E menos ⍵R. Tá? De tal forma que esse ⍵E menos ⍵R do denominador cancele esse que aparece na reatância e só sobre o ⍵E multiplicando a indutância. Tá? Então, fizemos de um lado, vamos fazer do outro lado da igualdade para preservar a igualdade. Né? Bom, processando, então, essa manipulação, a gente vai ter o seguinte, ó, no primeiro lado da igualdade, né, VR dividido por ⍵E menos ⍵R sobre ⍵E. Depois eu vou explicar o motivo dessa forma de representação.
Então, isso aqui vai ser igual, né? Primeiro termo aqui, multiplicado pelo escorregamento. Esse termo novo que a gente está multiplicando aqui, ele se chama escorregamento. Então, vai dar RR sobre ômega E menos ômega R dividido por ômega E. Isso multiplicado pela corrente do rotor. O segundo termo agora, J. Esse ômega R menos ômega R aqui, ele ia cancelar com esse aqui, ó. E só ia sobrar J vezes esse ômega E. Então, J ômega E vezes a indutância de dispersão do rotor vezes IR. E o último termo, a gente tem aqui esse ômega E menos ômega R, ia cancelar com esse aqui, ó, do fator que a gente multiplicou, e só sobraria o ômega E multiplicando a indutância mútua e os demais termos. Então, J ômega E vezes a indutância mútua vezes a soma das correntes de estator mais a de rotor. Tá? Bom, nessa última expressão, pessoal, apareceu um termo que eu até deixei destacado e que é muito relevante na análise de máquinas elétricas, que é chamado de escorregamento. Esse termo aqui, ó, ou esses dois aqui, ó, ele apareceu duas vezes no resultado. Então, é esse termo que é igualzinho a esse, tá? Então, ele merece destaque, né, tanto porque a gente vai ter uma conveniência matemática em compactar aqui a sua descrição em uma variável, né, vão reduzir o tamanho das equações, como também porque ele tem relevância física para analisar o equipamento. Tá? Tem uma série de fenômenos que são muito sensíveis ao escorregamento. Tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Então, a gente vai destacar, né, esse termo, esse sinal físico aqui, né, e ele representa a diferença entre a velocidade do ímã girante com a velocidade do conjunto mecânico, como sendo uma fração da velocidade do campo girante. Tá? Então, por vez aqui, eu vou só comentar, né, que o escorregamento ele está medindo para nós a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade da peça mecânica. Tá? Bom, e com essa simplificação, né, que a gente produziu na equação, a gente fecha aqui o modelinho da máquina em regime permanente para o cenário onde as reatâncias do rotor estão referidas à frequência do estator. Né? E esse modelo se fecha assim, ó. Vou repetir as duas equações, a do estator que está lá em cima, que a gente não manipulou na última passagem, e a equação do rotor, que foi a última que a gente manipulou, que é essa aqui, ó. Bom, essas equações, elas podem ser desenhadas em um circuito elétrico, né? Na verdade, o circuito é o desenho de uma equação. Tá? Para nós convém fazer o desenho porque fica visualmente mais fácil entender o que está acontecendo naquele sistema por um circuito do que por uma equação. Então, como que seria o circuito
que desenha adequadamente essas duas equações, né? Inicialmente a gente observa que esse circuito vai ter um ramo comum, para você ver, essa indutância aqui vai ser comum. Aqui ó, a gente tem a alimentação do estator, né, a tensão do estator dada por uma soma de termos. Ó. Então aqui poderia ser um laço de circuito. E aqui a equação do rotor também dada por uma soma de termos, que poderia ser um segundo laço com elementos de circuito, sendo que os dois laços teriam esse elemento comum aqui. Então, com essa consideração, a gente pode desenhar o circuito que equivale à máquina, ou análogo à máquina, o circuito equivalente dela. Então, o primeiro laço está aqui, vai envolver os sinais do estator. E aí a tensão da fonte vai ser igual à soma das tensões nos elementos que estão no mesmo laço. Ó. Um vai ser a resistência do estator, que é essa aqui, percorrida, né, pela corrente de estator. Aqui a indutância de dispersão do estator, cuja queda de tensão está mostrada aqui. E o último termo é também uma indutância né, que é percorrida simultaneamente pela corrente do estator mais a do rotor. Então vai ter que ter um nó aqui, de alguma maneira vai ter que entrar uma corrente do rotor aqui, ó. E a indutância que caracteriza essa reatância é a indutância mútua. Então, o segundo laço de circuito, ele viria aqui, ó. E a gente tem essa fonte de alimentação do rotor, se for uma máquina de rotor bobinado, dr sobre S, e a tensão dela, né, vai ser igual à soma das tensões nos elementos que estão na malha. Rr sobre S, que é esse aqui, né, quando percorrido aqui pela corrente do rotor. A indutância de dispersão do rotor, cuja queda de tensão está modelada aqui, e a queda de tensão no ramo mútuo, que é esse aqui, ó, que a gente já fez, que é o comum com o estator. Tá? Então, esse aqui, pessoal, seria um circuito que desenha o comportamento da máquina em regime permanente. É por isso, então, que a literatura até o denomina como circuito equivalente da máquina, ou circuito análogo à máquina. Né? E esse nome equivalente nos remete a uma oportunidade de conseguir enxergar o que vai acontecer com a máquina através do estudo do circuito. Ele equivale à máquina. Então, o que você vê no circuito, o que você deduzir com o circuito, é equivalente ao que aconteceria, ou é igual ao que aconteceria na máquina física real. Né? E considerando que essa máquina é um equipamento complicado, né? Você está mexendo com sinais elétricos, magnéticos, térmicos, mecânicos, né? Com acoplamento por efeito transformador, com conversão de energia em vários formatos. Você tem aqui uma ferramenta muito conveniente, né? Você observa que são 5 parâmetros, 2 resistências e 3 indutâncias, né? Em um circuito muito simples.
A resolução dele para que a gente tire conclusões do comportamento da máquina é muito simples de ser feita. A gente está acostumado a resolver circuitos bem mais complicados do que esse aqui. Então, esse circuito ele é um presente para quem precisa trabalhar com esse equipamento. Ele nos permite tirar conclusões complexas, igual nós vamos fazer daqui a pouquinho, né, a partir da resolução de um circuito simples. Tá? Bom, e aí eu queria então começar a tirar algumas conclusões com vocês, né, sobre a máquina a partir do circuito que equivale a ela. Né? Então, a primeira conclusão, né, ou as primeiras conclusões que eu queria explorar com vocês se referem à potência que a máquina vai entregar no eixo mecânico e ao torque eletromagnético que ela desenvolve. Ok? Seria possível, através desse circuito aqui, que nós calculássemos esses dois parâmetros mecânicos, né, que têm relevância ímpar na análise do equipamento, são a potência que ela desenvolve no eixo e o torque que ela desenvolve. Né, que se a gente conseguisse fazer esse cálculo, a gente poderia usar o circuito, inclusive, para avaliar sinais mecânicos. Apesar de ser um circuito elétrico, a gente conseguiria avaliar sinais mecânicos que a máquina desenvolveria no eixo. Tá? Então, assim, eu queria, então, fazer essa exploração com vocês, a gente começar a buscar, dentro desse circuito, uma forma de se chegar a esses sinais mecânicos. Né? Então, para isso, né, a gente vai começar o estudo considerando a máquina de indução trifásica com rotor em gaiola, que é a máquina mais amplamente utilizada e que tem tensão de rotor igual a zero. Né? Então, a máquina com rotor em gaiola, o rotor dela parece uma gaiolinha de hamster, né, igual a gente já mostrou em outras ocasiões. Ela não tem terminais para que você possa alimentá-la a partir de uma fonte externa. Né? Tem um outro tipo de máquina de indução chamada máquina com rotor bobinado. Essa sim já tem terminais que você pode conectar elementos de circuito externos, inclusive uma fonte de tensão. Certo? No caso da máquina com rotor em gaiola, não. Então, você não tem a gaiolinha toda curto-circuitada, a tensão de alimentação externa é zero. Bom, com essa particularização para a máquina com rotor em gaiola, a gente pode redesenhar esse circuito com essa fonte aqui curto-circuitada. Vamos fazer isso e daí nós vamos prosseguir as análises com esse novo circuito que vai nascer aqui. Ó. Então, todo ele se preserva, eu vou só curto-circuitar a fonte do rotor.
Esse aqui seria o circuito equivalente da máquina com o rotor em gaiola. Bom, para achar, né, uma expressão que modele a potência que ela desenvolve no eixo mecânico, né, o que a gente pode fazer? Então, a gente gostaria de resolver esse circuito, né, com uma dada condição de alimentação e conhecendo os parâmetros da máquina e chegar na potência que ela vai desenvolver no eixo mecânico. Bom, observa que aqui a gente está com um circuito elétrico, né, com potências sendo desenvolvidas em diversos formatos. Tá? E para entender o balanço entre potências em diversos formatos, a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a primeira lei da termodinâmica. Né? Por quê? Porque a primeira lei da termodinâmica preconiza o seguinte: independente do formato das potências envolvidas em um sistema, no caso aqui o nosso sistema é a máquina elétrica, o balanço entre elas é nulo. Então, se você pegar a potência de entrada fornecida a um sistema, tá? Um sistema pode ser uma massa de controle ou um volume de controle, tá? Então, nesse caso aqui da máquina elétrica, a gente tem uma massa de controle. Então, você vai inserir potência na entrada do sistema, e aí, falando sobre qualquer sistema, tá? Aí nós vamos particularizar para a máquina elétrica. Essa potência que você fornece ao sistema, parte dela vai contribuir com a variação da energia interna do sistema, e a outra parte dela vai para o ambiente, ou vai sair do sistema. Não é nem que vai para o ambiente, ela vai sair do sistema de alguma maneira. E, independente do formato dessas potências, existe um balanço entre elas. A potência de entrada vai ser igual à potência de saída do sistema, mais a variação da sua energia interna no tempo. Tá? E, como eu comentei, né, independente da natureza do sistema e do formato das potências envolvidas, essa expressão é válida. Tá? Então, por exemplo, se você pega um carro, né, com motor a gasolina, então a potência de entrada está no formato químico, a potência de saída está no formato mecânico, você vai tracionar um eixo, e a variação da energia interna tá no formato mecânico. Você pode, né, aumentar a energia cinética de algumas peças do conjunto rotativo, como você pode também ter energia térmica, aumentar a temperatura do bloco, do motor e de outros componentes. E parte dessa energia térmica também pode sair. E independente da potência estar nesses formatos todos, existe um balanço entre elas, né? Que é mostrado aqui. Então, a potência que você tira da gasolina, ela vai ser igual à potência que você utiliza para tracionar o carro, mais a potência térmica que o carro dissipou para o ambiente, mais a potência térmica que ficou armazenada no interior do veículo, né, por aquecimento do bloco, mais a potência mecânica de movimentação de algumas peças que estão dentro do carro. Olha para você ver, diversos formatos de potência, químico, térmico, mecânico, que é algo, inclusive, que a gente faz muito na mecatrônica. Os nossos sistemas, eles são constituídos por elementos que desenvolvem potências em diversos formatos. Então, a primeira lei da termodinâmica é muito interessante para nós, né? E aí, no caso da máquina elétrica, pessoal, o que aconteceria, né, se já particularizasse a primeira lei da termodinâmica à máquina elétrica, né? Então, a gente tem aqui, ó, a potência de entrada da máquina, né,
seria a potência elétrica, considerando aqui inicialmente o modo motor. Tá? Essa potência elétrica que um alimentador externo desenvolveria sobre a máquina seria, né, sob o formato da primeira lei da termodinâmica, a potência interna. Né? Então vamos escrever, ó. Então, a potência elétrica, que é a potência de entrada, ela vai ser igual à potência de saída da máquina. Qual que é a potência de saída da máquina? O que vai se apresentar como potência, né, fora daquela massa de controle? Parte da potência de saída é a potência mecânica, que é a potência que nos interessa, né? E a outra parte é uma parcela de potência térmica. A máquina dissipa potência térmica para o ambiente. Vamos colocar aqui uma primeira parcela de potência térmica. A potência térmica que vai para o ambiente. Tá? Então, essa seria a potência na saída do equipamento. E qual que é a potência que caracteriza a variação da energia interna do equipamento? Né? Aquela potência que fica dentro dele. Né? Então, a potência interna do equipamento, ela vai ser composta por potências também em vários formatos. Um desses formatos também é térmico, ou seja, a máquina, né, o corpo da máquina aquece. As moléculas da máquina aumentam o seu grau de agitação térmica. Tá? Então, você vai ter uma potência térmica avaliada aqui no interior da máquina. Tá? E a outra parcela da potência, né, da máquina é a potência magnética. A máquina contém em seu interior ímãs. E essa é uma das formas de armazenamento de energia na natureza. Tá? Então, só que quando você aumenta a amplitude dos campos girantes ou reduz essa amplitude, né, você está armazenando energia em um sinal físico que está no interior da máquina. Então, ele também conota variação da energia interna da máquina. Ok? Bom, nesse contexto, pessoal, a gente observa o seguinte, né? Para a condição de regime permanente, tá, nós não promoveremos nenhuma variação da potência magnética. A amplitude dos ímãs não se altera. Tá? Então, essa potência magnética aqui é nula pela própria condição de análise imposta no início do estudo. Observe que os ímãs existem e há energia armazenada deles, porém eles não estão variando. Então, se a energia não varia, não tem potência sendo cedida àquele sistema, ou sendo subtraída dele. Ok? E a potência térmica total que a máquina desenvolve, ela vai ser modelada pelo efeito Joule, né? Então, a máquina é constituída por resistências que são percorridas por correntes elétricas.
Então a gente vai ter potência térmica, né? Essa é a descrição do efeito Joule. Um resistor, quando é percorrido por corrente elétrica, ele converte potência elétrica em potência térmica, segundo essa expressão aqui, ó, RI ao quadrado. Então a potência térmica total que a máquina desenvolve, independente do que está saindo para o ambiente, o que ficou dentro dela, essa potência térmica vai ser a resistência do estator vezes o módulo da corrente estator ao quadrado, vezes 3, porque a máquina tem 3 fases, tá? Mais a resistência do rotor, vezes o módulo da corrente do rotor ao quadrado, vezes 3, porque a máquina tem 3 fases, tá? Então, se a gente olhar o circuito da máquina, o circuito equivalente, a gente consegue prontamente identificar algumas parcelas de potência, tá? ou elementos de circuito responsáveis por algumas das parcelas de potência que a gente acabou de escrever. Então aqui, ó, a potência elétrica, né, ela vai ser desenvolvida pela fonte de alimentação da máquina. Então aqui a gente já identificou um elemento de circuito associado com uma das parcelas de potência aqui da expressão. A potência térmica, né, ela é parcialmente produzida pela resistência de estator, que está aqui, ó. Né? Então, conseguimos identificar um segundo elemento no circuito responsável por uma das parcelas de potência na máquina. Tá? Ainda não está explícito ali no circuito a resistência do rotor, para a gente poder caracterizar, então, essa terceira parcela de potência. Agora, é fácil fazer uma manipulação nesse circuito aqui para que ele mostre explicitamente a resistência do rotor, que é responsável pela potência térmica que a gente está avaliando agora. Né? Como que a gente poderia, então, destacar essa parcela? Eu vou pegar esse RR sobre S e vou dividir como sendo a associação de dois resistores em série. Um deles é só o RR, que é esse aqui, que é responsável pela potência térmica, e o outro vai ser isso aqui, ó. Okay? Você observa que essa igualdade aqui se conserva caso a gente substituísse essa resistência por dois resistores com esse formato aqui, ó. Se você somar os dois, volta a ser RR sobre S, ó. Que aqui você tem menos RR, S sobre S vai dar 1, então esse segundo termo dá menos RR, mais RR dá 0. Sobra o quê? RR vezes 1 sobre S. Tá? Que é o que está aqui. Então, para poder aproveitar aqui, né, da primeira lei da termodinâmica e achar no circuito quem é explicitamente responsável pela síntese da potência mecânica, eu vou redesenhar o circuito de novo, trocando a resistência de rotor pela associação série dessas duas aqui. Vamos fazer aqui embaixo. Então está aqui o resistor, que agora vai ser representado pela associação de dois resistores em série, com o formato que a gente mostrou ali em cima. É uma resistência com esse valor.
e a outra resistência com esse valor aqui, tá? Bom, então, pessoal, voltando, né, a se fazer um paralelo entre o circuito da máquina, né, os elementos do circuito da máquina e as parcelas de potência que ela desenvolve, né, a gente tem aqui na fonte a potência elétrica, tá, que está identificada aqui, né. Aqui, ó, a gente tem potência térmica, que é essa parcela aqui, ok? Parte dela vai para o ambiente, parte fica no interior da máquina, mas é fato, né, que a gente conseguiu identificar essa parcela de potência. Aqui no ramo do rotor, né, você vai ter essa resistência do rotor percorrida pela corrente do rotor. Então, ele vai, esse elemento de circuito vai ser responsável por essa parcela de potência aqui, tá? Os indutores não estão absorvendo potência porque o campo magnético está com amplitude constante, né? Igual a gente comentou, potência magnética zero, tá? Então, pessoal, o único elemento de circuito que sobrou é esse aqui, ó. E a única parcela de potência que sobrou na caracterização da primeira, ou no uso da primeira lei da termodinâmica, é essa aqui, ó. Tá? Bom, e aí, o que a gente pode dizer? Né? Existe uma associação entre essa potência mecânica e a potência desenvolvida nesse elemento de circuito? Sim, existe. Por quê? O circuito elétrico que nós estamos apresentando, ele nasceu do modelo da máquina, que por sua vez nasceu das leis de Maxwell, que ninguém conseguiu contrariar até hoje. Até o Einstein, quando ele foi formular a teoria da relatividade, ele precisava contrariar as leis de Maxwell ou as leis de Newton. E aí, pelos seus estudos, ele preferiu contrariar as leis de Newton para sistemas com velocidade elevada. Tá? E nunca se conseguiu um experimento que contrariasse as leis de Maxwell. Tá? E logo, então, o circuito tem credibilidade. Ok? Ao mesmo tempo, não existe experimento que consiga contradizer ou apresentar uma contraprova à primeira lei da termodinâmica. Tá? E nós temos, então, um equipamento físico, né, cujo modelo tem que respeitar simultaneamente a primeira lei da termodinâmica e as leis de Maxwell. E para que ele consiga respeitar simultaneamente essas duas leis físicas, que ninguém nunca conseguiu uma contraprova, a única maneira é nós termos a potência desenvolvida nesse elemento de circuito igual à potência que a máquina entrega no eixo mecânico. É a única forma da gente respeitar nessa modelagem simultaneamente a primeira lei da termodinâmica e as leis de Maxwell, que levaram à constituição do circuito. Tá? Então, dessa maneira, né, a gente vai caracterizar a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico, né? Então, ela vai ser igual à potência desenvolvida nesse elemento de circuito aqui. Né? Esse elemento tem um formato de resistência, né? E ele está sendo percorrido pela corrente do rotor. Então, a potência nele vai ser quanto? Né? RI ao quadrado. R vezes a corrente que percorre o elemento ao quadrado. Como são 3 fases, né, esse é um circuito equivalente por fase, a gente vai multiplicar por 3. Tá? Então, essa é a potência mecânica, que é
que a gente pode calcular para a máquina elétrica a partir do seu circuito equivalente. Então, a gente tem um aliado aqui, né, muito conveniente para a análise da máquina. Se a gente resolve o circuito equivalente dela, a gente tem como pegar os parâmetros e a corrente do rotor e chegar na potência desenvolvida sobre o eixo mecânico. Tá? Isso é muito nobre no contexto de estudo desse equipamento, que é um equipamento de conversão eletromecânica da energia. Né? Então, a gente consegue resolver um circuito simples e chegar na expressão de um sinal mecânico nobre ao contexto de estudo dessa máquina. Tá? Então, a gente vai marcar isso aqui como uma moldura que merece e a gente vai usar na sequência de análises que nós vamos fazer. Tá? Bom, um detalhe, né, quando a gente descreve, né, potências desenvolvidas por resistores em circuitos CA, né, a gente usa RI ao quadrado quando a nossa corrente está em valores eficazes. Então, IR representado em ampere RMS, ampere eficaz. A gente pode também, né, até colocar aqui RMS, a gente pode também ter a mesma expressão para a corrente do rotor representada em valores de pico, que é até mais comum quando a gente descreve essas correntes em DQ, né, igual a gente fez na teoria de máquinas. Então, nesse cenário, né, a corrente do rotor em valor RMS, né, o módulo dela, é o valor de pico dessa corrente, o módulo de R de pico, sobre raiz de 2. Tá? Então, no lugar aqui da corrente de rotor eficaz, eu vou colocar a corrente de pico sobre raiz de 2. O resultado seria esse aqui, ó. Né? O raiz de 2 foi elevado ao quadrado, virou 2. Esse 2 que está aqui dividindo em 3. Ok? As duas formulações são válidas. É só tomar cuidado se você está trabalhando, né, com a corrente em valor eficaz ou em valor de pico. Tá? Bom, com a potência mecânica conhecida, nós podemos chegar ao torque eletromagnético, né? Então, a gente sabe da teoria da mecânica que o torque eletromagnético, ou o torque que a máquina desenvolve, o torque que qualquer agente desenvolve sobre um eixo mecânico, é a relação entre a potência que aquele agente desenvolve dividido pela velocidade do eixo. Então, essa aqui é a expressão do torque. E nós temos a potência mecânica já apresentada acima. Então, com algumas poucas manipulações, a gente consegue também chegar ao sinal do torque eletromagnético pela resolução do circuito da máquina, o que é excelente, né? O circuito é simples e a gente consegue resolvê-lo de maneira rápida, ou analiticamente, ou por computador, numericamente, e a partir da resolução, né, conhecendo a corrente que circularia, a gente é capaz de chegar no valor de um sinal nobre para a máquina, que é o seu torque. Ok? Então, vamos fazer isso, vamos promover aqui algumas manipulações para conseguir chegar nisso, né? Então, eu vou usar essa expressão aqui, de baixo, geralmente a gente mexe com valores de pico quando trabalhamos com DQ,
e o resultado seria o seguinte, ó. A partir de agora eu vou omitir o subscrito pico, tá? Para não ficar cansando a gente escrevendo coisa demais e sobrar energia para as análises que são mais relevantes, tá? Mas aqui, toda hora que eu escrever o IR, o IS, eu estou falando de valores de pico. Tá bom? Bom, na sequência aqui dessa resolução, né, a gente vai lembrar o seguinte, essa velocidade mecânica do eixo, né, ela é vista pelas bobinas da máquina como sendo dada pela velocidade elétrica equivalente sobre o número de pares de polos. Tá? A gente até mostrou na teoria de máquinas, às vezes uma máquina com a velocidade mecânica baixíssima, mas com muitos polos, ela produz um sinal de fluxo variável nas bobinas de estator da máquina de alta frequência. Então é como se aquele conjunto mecânico, aos olhos do sistema elétrico, tivesse uma velocidade equivalente muito maior. Tá? Bom, e a gente vai, na expressão de cima, né, substituir o ω_mec pela velocidade elétrica equivalente da máquina. Três meios de RR vezes 1 menos S sobre S vezes 1 sobre ω_mec, né? Vai dar então P sobre 2 vezes 1 sobre ω_r vezes o módulo de R ao quadrado. Bom, o escorregamento, por sua vez, né, a gente mostrou a definição dele no início da aula. Ele é descrito pela diferença entre a velocidade do campo girante, que é o ω_e, com relação à velocidade mecânica, que é o ω_r. Tá? Então, essa expressão aqui em parênteses, 1 menos S, ela vai ser igual a isso aqui, ó. Deixa eu só fazer uma errata também. Que aqui é ω_e. Eu coloquei ω_r. Então, só corrigindo aqui na definição de escorregamento. E o resultado vai ser esse aqui, ó. Aqui vai cancelar, então vai ser ω_r sobre ω_e, tá? Então, no lugar desse 1 menos S aqui, que aparece na expressão, eu vou colocar ω_r sobre ω_e, tá? E com isso a gente vai ter esse formato aqui para o torque. Então, vai ser essa expressão aqui. Nela, pessoal, a gente tem aqui, né, o ω_r, comum aqui nos dois termos, e com essa simplificação a gente consegue também concluir aqui a expressão do torque eletromagnético.
beleza? Então, aqui é a expressão do torque que a máquina vai desenvolver. Então, né, ela nos ajudaria em que contexto, qual cenário, né? A gente poderia resolver o circuito, achar o IR e com o IR em mãos calcular o torque que a máquina iria sintetizar no eixo. Tá? Então, com esse circuito em mãos, né, a gente consegue chegar aqui a parâmetros mecânicos de interesse. Outra coisa, como a gente está na condição de regime permanente, tá? Se você resolve o circuito e chega no torque eletromagnético, de carona, você vai saber o torque de carga. Então, às vezes você está trabalhando com um equipamento que tem um manipulador mecânico complicadíssimo, tá? Grande, cheio de peça móvel, e você precisa calcular o torque de carga, por exemplo, numa ação de manutenção, para saber se as equipes de operação estão usando o equipamento em sobrecarga ou não, né? Se o torque de carga for maior que o torque eletromagnético nominal do motor, significa sobrecarga, né? E isso vai explicar problemas de manutenção, né? E com essa metodologia que a gente está mostrando aqui, né, em regime permanente, o torque de carga vai ser igual ao torque eletromagnético, o conjunto não vai estar acelerando. Tá? Então, ao se encontrar o torque de carga, você também, ao se encontrar o torque eletromagnético, de carona, você vai ter o torque da carga no eixo, né, que conota informação super nobre. Tá? Bom, pessoal, eu queria então levantar algumas características dessa máquina, algumas características terminais nas interfaces dela, tanto do lado elétrico quanto do lado mecânico, né, usando o circuito equivalente. Né? Então, além do que a gente caracterizou agora, a gente pode chegar a expressões, né, para o fator de potência, né, para ver se a máquina, o quanto ela contribui, né, para uma eventual multa por baixo fator de potência. A gente pode chegar a expressões da eficiência, para a gente saber quais são os bons pontos de operação para que a máquina desperdice o mínimo possível do dinheiro que a gente está pagando de conta de energia elétrica. A gente pode saber a corrente de estator para informar um sistema de proteção elétrica, o que vai acontecer com aquela máquina, quando que ele vai interpretar sobrecarga ou curto. Tá? Então tem uma série de grandezas interessantes que a gente pode levantar a partir do circuito equivalente. Né? Uma forma interessante, né, e mais fácil de absorver essas informações todas é traçar o valor dessas grandezas em função da velocidade mecânica, igual a gente faz com o torque eletromagnético. Tá? Então eu gostaria de desenvolver um estudo com vocês para que a gente pudesse, né, traçar essas grandezas terminais que eu mencionei em função da velocidade da máquina, né, produzindo curvas aqui de cada um dos sinais que nos interessa. Tá? A gente pode produzir a curva do torque eletromagnético em função da velocidade, da eficiência dela, do fator de potência, tá? Da própria potência mecânica que a gente acabou de modelar, né? Do módulo da corrente de estator. E em cada uma dessas curvas nós seríamos aptos a aprender um monte de coisas interessantes da máquina. Tá? Então eu queria fazer esse traçado com vocês. Só que é o seguinte, nós vamos então desenvolver um programa de computador, tá, para conseguir fazer isso. Observa que ao escolher uma velocidade mecânica,
a gente vai escolher um dado escorregamento, e com o escorregamento em mão, cada velocidade é um escorregamento. Para cada escorregamento, você vai ter um valor de corrente de estator, um valor de torque eletromagnético, um valor de potência, um valor de eficiência e um valor de fator de potência. Tá? Então, se a gente quer observar o comportamento da máquina em uma ampla faixa de velocidades, você teria que resolver para cada uma dessas velocidades o circuito equivalente uma vez. Né? Então, seria o mesmo cálculo repetido diversas vezes. Não faz sentido a gente fazer na mão. Né? Tem computador aí para isso mesmo. Tá? Então, a gente vai montar o algoritmo para conseguir ter um programinha de computador que calcule, que resolva o circuito para nós e trace os gráficos, né? E na aula que vem a gente vai fazer o programa. Tá? Aí eu peço vocês para, né, vir para a aula com uma ferramenta numérica, né? Um MATLAB, um Octave, qualquer coisa. Se o bicho pegar de tudo, até um Excel dá, tá? Ou um Python, qualquer coisa que trace gráficos, ok? E aí a gente vai fazer juntos. Eu vou fazendo aqui com a minha tela compartilhada, vocês vão acompanhando e fazendo na máquina de vocês. Vamos traçar as curvas e vamos fazer as análises. Tá? Para hoje, o que eu queria fazer? Né? Com essa atividade em vista, eu queria fazer o algoritmo, para já deixar ele no jeito, para que semana que vem a gente fizesse um programa de computador. Tá? Então, a obtenção de todos esses sinais aqui, né, ela vai passar pela resolução do circuito. Eu vou repetir o circuito aqui embaixo, para a gente não ter que ir lá em cima toda hora. Até colocar ele aqui do lado que tem espaço. Então, tá aqui a corrente estator e a corrente do rotor, né? E qualquer um desses parâmetros que a gente quisesse calcular demandaria que o circuito fosse resolvido, ou seja, dada a condição de alimentação da máquina, né, a gente precisaria, dada a condição de alimentação, escolhido um dado escorregamento, né, escolher um escorregamento significa o quê? Usar aqui da informação da condição de alimentação, que é a frequência, e escolher uma velocidade mecânica na qual a gente queria avaliar o circuito, não avaliar a máquina. Então, escolhido os dois, a gente precisaria chegar, né, às correntes. E aí, com as correntes em mãos, a gente consegue resolver, a gente consegue extrair qualquer um desses parâmetros aqui, ó. Tá? Então, seria essa a estratégia, resolver o circuito para encontrar as correntes. Tá? Então, como que esse circuito seria resolvido e como a gente poderia ter um algoritmo para traçar esses sinais aqui em ampla faixa de velocidades, em vários pontos, igual eu fiz aqui com a curva de torque. Né? Então, a gente observa aqui o seguinte, né? Montar o algoritmo. Então, para a velocidade mecânica de 0, né, até um pouquinho menor do que o ômega E. O ômega E é menos um delta ômega E, Mach aqui, ó.
A gente pode mexer até com o ômega R mesmo. Começando em 0, que é aqui. Esse ponto, por exemplo, onde o torque é nulo, é o ponto onde a velocidade elétrica, né, a velocidade mecânica vista dos terminais elétricos, é igual à velocidade do campo girante. Tá? Então, nós vamos percorrer essa faixa aqui até quase chegar nesse ponto. Por que quase chegar? Porque nós vamos ter que usar a informação do escorregamento no circuito, e esse ômega E está no denominador aqui, ó. Tá? Então, quando o ômega... Desculpa, não é nem porque ele está no denominador, não. É porque o escorregamento está aqui no denominador dessa impedância, e quando o ômega R for igual ao ômega E, o escorregamento vai dar 0. E aí nós vamos ter um 0 no denominador. Tá? Não tem como o programa resolver. Então, nós vamos de ômega R até um pouquinho antes de ômega E. Tá? Um ômega E menos um T ômega R. Está quase chegando lá. Ok? E aí nosso algoritmo faria o seguinte, né, para resolver o circuito. Tem mais de uma maneira, tá? Aqui eu gosto particularmente é o seguinte, pega do final do circuito e vai resolvendo até chegar no alimentador. Encontra uma impedância equivalente dessas associações vistas aqui do terminal do alimentador. Divide o VS, a tensão de alimentação, por essa impedância equivalente, tem a corrente do estator. Depois sai considerando as quedas de tensão nos diversos componentes, chega na queda de tensão do ramo que é percorrido aqui pelo rotor, que são esses dois elementos aqui. Tá? Então, seria a estratégia que eu proponho para a gente resolver o circuito. Tá? Então, inicialmente aqui, ó, no ramo do rotor, eu vou calcular a impedância equivalente do rotor, ZR. Né? Então, ela vai ser igual à associação série dessa resistência com essa reatância aqui, ó. Ok? E aí, com essa abordagem, a gente encontraria uma impedância que permite representar o circuito assim, ó. Ok? Bom, com esse circuito em mãos, agora a gente vai calcular uma impedância equivalente à associação paralela desses dois elementos aqui, a indutância mútua e a impedância do rotor. Né? Então, eu vou chamar isso aqui de ZMR, a mútua com o rotor. Né? E o cálculo da impedância equivalente de uma associação paralela é feita pelo produto dividido pela soma das duas impedâncias. Né? Então, vai ser a primeira impedância, J ômega E vezes M, que é essa aqui, vezes o ZR, que é essa, dividido pela soma dos dois. Certo? E aí, dessa operação, a gente consegue chegar a uma impedância daquele ramo, né, mútuo com o rotor. E aí o circuito equivalente passa a ter essa configuração aqui, ó. Só um minutinho. Quem chamou pode perguntar. Fala, Gustavo. Uma pergunta que me deu branco aqui. Por que você coloca o ômega E junto com as indutâncias? Porque o J eu lembro que é porque a característica do indutor é de essa curva imaginária, né? Mas o ômega E é por quê? Eu esqueci disso. Quando você caracteriza a impedância de indutores, né,
A impedância é um conceito que nasce, né, quando a gente pega a equação diferencial do circuito e descreve e tenta resolver o circuito em regime permanente. E aí você tem uma alimentação CA em regime permanente, e aí você descreve cada cossenoide como sendo um número, cada cossenoide de tensão e corrente, como sendo um número complexo chamado fasor. E aí você coloca no módulo desse fasor, né, que é um número complexo, ele tem módulo e ângulo. Então você coloca no módulo a informação da amplitude da cossenoide. E no ângulo desse número complexo a informação do defasamento angular. E aí, quando você descreve o circuito por fasores, a manipulação algébrica das equações que envolvem quedas de tensão em indutores resulta em parcelas com essa característica aqui, ó. Tá? Daqui, então, que a gente observa, né, que representando-se o circuito por fasores, a queda de tensão em indutores é igual a um termo vezes a corrente. Né? Esse termo a gente chama de impedância correspondente ao indutor ou reatância indutiva. Tá? Então, isso nasce lá na teoria de circuitos, quando a gente tenta simplificar a resolução do circuito, né, convertendo a equação diferencial em uma equação algébrica. Tá? Então, é nesse contexto que nasce, que a gente fala, né, que a impedância de indutores é J vezes a frequência, né, do sinal de alimentação vezes a indutância. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, no caso, essa frequência, nesse cenário nosso da máquina de indução trifásica, ela é representada pela velocidade do ímã. Isso, que por sua vez é a frequência de alimentação do estator. Entendi. Não, beleza, entendi. Beleza. Valeu. Valeu. Então, aqui, moçada, por último aqui, né, na resolução do circuito, nós temos 3 elementos associados em série. Então, a gente vai calcular a impedância equivalente total da máquina pela associação dos 3 em série. Então, a impedância equivalente total, ali vista dos terminais de estator, vai ser RS mais J ômega E vezes LLS, que é a reatância correspondente a essa indutância, mais a impedância equivalente da associação do ramo mútuo com o ramo do rotor. Né? Então, nessa nossa nova caracterização da máquina, a gente pode redesenhá-la assim, ó. Aqui o VS. Então, com isso, pessoal, com esse novo circuito, calcular a corrente estator está bem tranquilo. É só dividir a tensão pela impedância equivalente. Né? Então, vamos fazer aqui, ó, o IS vai ser igual à relação entre a tensão sobre a impedância equivalente. Tá? E aí, com o IS na mão, a gente já consegue avaliar alguns parâmetros da máquina, mas, né, vale a pena que a gente também obtenha a corrente do rotor, para conseguir avaliar todos que a gente quiser. Né? Então, aqui, ó, com a corrente do estator conhecida agora, né, a gente tem como chegar aqui na tensão sobre o ramo mútuo da máquina. Né?
vai ser o que? O VS menos RSS, que é a queda de tensão nesse componente, menos a queda de tensão nessa indutância de dispersão, que é J, ômega E, vezes a indutância, vezes a corrente. Tá? Isso vai então ser a tensão aqui, VM. Não é isso? Então vamos escrever lá embaixo. Também pode ser observado aqui, ó, nesse circuitinho, né? O VS menos a queda de tensão nesses componentes vai dar o VM. Tá? Tá aqui. O VM, pessoal, que é a tensão aqui sobre no ramo mútuo, né, é a mesma que aparece aqui no ramo de rotor. Então, se a gente dividir o VM por ZR, a gente vai ter o IR, a corrente do rotor. Né? O ZR também já está disponível desde a nossa primeira linha aqui do laço. Então, o IR seria igual ao VM sobre o ZR. Tá? E aí, com o IR na mão, a gente pode calcular, né, o IR e o IS. Né? A gente pode calcular qualquer grandeza terminal que a gente queira para a máquina. Então, aqui, ó, por exemplo, a potência mecânica que ela vai desenvolver no eixo, né, nessa velocidade específica que a gente escolheu aqui como variável de controle do laço, né? Então, assim, todas essas equações aqui vão ser calculadas para cada velocidade mecânica, tá? Eu queria até fazer uma errata, nada que comprometa tudo que foi feito, mas eu esqueci de colocar aqui o cálculo do escorregamento. Cada velocidade diferente tem um escorregamento diferente. E o escorregamento interfere em todo o cálculo daqui para baixo. Então, antes de calcular o ZR, a gente tinha que calcular o escorregamento. Vou colocar o cálculo dele aqui, ó. Tá bom? E aqui o comando do laço que estava escrito, eu só vou replicar ele aqui para cima. Tá bom? Só inserir uma linha para que a gente tenha o escorregamento também certo para cada velocidade mecânica que controla o laço. Tá bom? E aqui, pessoal, então, no final a gente vai começar a apurar as grandezas terminais. Ó. Então, a potência mecânica, igual a gente calculou, 3 meios de RR vezes 1 menos S sobre S vezes o módulo de R ao quadrado. O torque eletromagnético que a máquina vai desenvolver naquela velocidade. 3 meios de P sobre 2 vezes RR sobre S ômega E vezes o módulo da corrente do rotor ao quadrado. Tá? A potência elétrica, para a gente poder chegar na eficiência, né? Igual a gente modelou na teoria de máquinas, né? Podemos usar da mesma formulação, 3 meios da parte real de VS vezes o complexo conjugado de IS. Tá?
E aí, com a potência mecânica e elétrica, a gente consegue apurar a eficiência. Então, a eficiência vai ser a relação, considerando que a gente faça um primeiro estudo com a máquina em modo motor, né, onde a potência de saída é a mecânica e a de entrada é a elétrica. Né? A eficiência você sempre calcula com a relação da potência de saída sobre a de entrada. Então, a eficiência seria a potência mecânica sobre a potência elétrica, né, naquela velocidade de operação. O fator de potência vai ser o ângulo do vetor espacial de tensão, aliás, quase isso, né, o cosseno do ângulo do vetor espacial de tensão menos o ângulo do vetor espacial de corrente. Né? Como a corrente estator vai sair aqui, o número complexo dela vai sair aqui, a gente consegue achar o módulo ou o ângulo dela qualquer hora que a gente queira. Tá bom? E aí seria isso, né? Aqui o fim do laço. Tá? Então eu gostaria que vocês estudassem, né, esse modelinho e o algoritmo, e aí deixassem disponível no computador para a aula de semana que vem um software de cálculo numérico e traçado de curvas, para a gente poder, então, desenvolver o programa correspondente a esse algoritmo, traçar as curvas e aí fazer uma série de análises muito interessantes sobre o comportamento da máquina. Tá? O modelinho dela aqui, né, por circuito equivalente em regime permanente, é muito legal, mas é destacado também o tanto de coisa bacana que vem quando a gente traça as curvas que são a saída aqui desse programa. Tá? E aí, pessoal, o meu recado hoje era só esse. Eu queria, então, abrir a palavra a vocês, né, para dúvidas, considerações. Eu estou disponível. Adolfo, essa anotação que você fez durante a aula, você poderia disponibilizar ela para a gente? Posso sim. Beleza, obrigado. Vou colocar no portal. Certo, obrigado. Nada. Mais alguma consideração, moçada? Tranquilo por aqui, não. Beleza, gente. Valeu, bom final de semana. Valeu, então. Então tá, pessoal, eu agradeço a presença, né, na ausência de mais considerações. Desejo a vocês uma boa noite, um bom final de semana, e a gente se vê de novo na sexta-feira que vem. Beleza? Até mais, então. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Boa noite. Valeu.